Oi, gente, bom dia. Pois é, a gente está vivendo um momento único, um momento muito difícil, e nós aqui do Sempre Bem, em nome da Pague Menos, a gente deseja que esse seja um momento de reflexão, um momento de conscientização. A gente precisa ficar em casa, não só pela nossa saúde, mas também pela saúde do próximo, principalmente dos idosos, né? Porque senão o nosso sistema de saúde vai entrar em colapso, como tem acontecido em outros países. E vocês sabem que a missão aqui do Sempre Bem é cuidar de vocês. Então a gente está fazendo aí uma força-tarefa, está reformulando todo o programa para poder estar com vocês nesse momento, para a gente ficar junto, para a gente se unir e não perder a esperança, não perder a fé, porque isso é um momento e vai passar, gente. Então, vamos ficar juntos. Eu tô aqui na minha casa e quem tá aí no estúdio é a minha amiga e a nossa repórter, Ladine Campi. Oi, Ladine, você tá aí? Tá bem? Tudo certo por aqui, Bruna. E olha, tô muito emocionada porque a gente vem observando aí um momento de conscientização muito legal por parte do mundo inteiro, né, Bruna? Sim, com certeza. As pessoas estão, eu acho que tá caindo a ficha pouco a pouco, né? E para ajudar a cair ainda mais essa ficha, nós trouxemos aqui algumas entrevistadas que vão bater esse papo com a gente e desmistificar algumas questões e dúvidas que ainda existem em relação ao coronavírus, né? Sim, e são muitas dúvidas, eu acredito que todo mundo tenha. Então apresenta aí as nossas convidadas, Ladine. Bom, Bruna, nós estamos aqui com a doutora Roberta Luiz, que é infectologista, e também com a Vanessa Vieira, que é farmacêutica. E olha, eu já tenho uma pergunta aqui para começar, especificamente para a doutora Roberta. O que nós podemos esperar desse mês de abril em relação ao coronavírus? Todo o desenho da epidemia do Covid-19 já foi traçado pelo primeiro país acometido, que foi a China, né? A partir de 29 de dezembro de 2019, nós observamos que a curva da epidemia, porque naquela época era só uma epidemia, ela tem um pico de acometimento do maior número de suscetíveis, de pessoas suscetíveis, e isso dura em média 3 meses. E após isso, há uma queda do número de pessoas suscetíveis, consequentemente, uma queda importante do número de casos. Então, nós estamos no início dessa curva, né? Março já foi declarado essa semana transmissão comunitária nacional, e isso faz com que todas as barreiras de prevenção sejam quase que ineficazes, a não ser o isolamento social, né? Permanecer em casa, trabalhar em casa, né? Cuidar das pessoas que estão com os sintomas muito suscetíveis, muito fortes para a Covid-19. Doutora, nós começamos o programa falando um pouco dessas dúvidas que surgem, né, na mente, na cabeça da população. Quais são as maiores dúvidas? O que as pessoas querem saber? Vamos conferir. Qual a diferença entre isolamento e quarentena? O isolamento é um local específico daquele ambiente onde você está em quarentena. Quarentena dá a impressão que são 40 dias, mas na verdade a quarentena ela vai ser o número de dias necessário para o período de incubação e adoecimento de cada doença específica. Então, se você está com os sintomas, comprovadamente a suspeita é muito forte, mas infelizmente por qualquer problema logístico, você não pode confirmar que você tem o Covid na orofaringe ou na mucosa nasal, você deve ser orientado nesse momento a permanecer dentro do quarto. Então você está em quarentena e em isolamento. É um isolamento específico, individual. Quando eu digo as pessoas de um modo geral que não estão doentes, mas que poderão adoecer via transporte público de massa, congestionamento de pessoas no transporte público, excesso de pessoas, as famosas aglomerações, né? Salas de aula fechadas com ar-condicionado, auditórios, todos os possíveis locais de aglomeração, essas pessoas vão manter o isolamento social. E a quarentena é você ficar em observação ou em tratamento, se já tiver com sintomas ou a confirmação da doença, em casa ou no hospital ou na UTI. Então o isolamento ele é mais específico, certo? O isolamento social, ele é mais abrangente. O isolamento específico é para o indivíduo ou os indivíduos daquela mesma família que estejam doentes. E a quarentena é o período que esse isolamento vai durar,
que no caso do Covid é um período em média de 7 a 14 dias, dependendo da presença dos sintomas ou da confirmação do exame positivo para o Covid na orofaringe ou na mucosa nasal. E doutora, qual que é a diferença entre o Covid-19 e o HN1? A influenza, ela está dentro de todos os vírus respiratórios que podem causar síndrome respiratória aguda grave. Dentre todos esses vírus que podem causar síndrome respiratória aguda grave, também está o coronavírus. Então, assim como a influenza tem vários subtipos, né, principalmente os tipos A e B, que são os que acometem mais os seres humanos, e dentre o A, vários subtipos dentro dessa categoria de vírus respiratório, nós também temos o coronavírus, que tem vários subtipos. Então, até 29 de dezembro de 2019, nós só conhecíamos 6 coronavírus. Infelizmente, surgiu o 7º, e esse 7º realmente veio com características específicas que os outros não tinham. Eu queria aproveitar então e perguntar para a Vanessa, que é a nossa farmacêutica que está aí, que agora começou uma campanha, né, de vacinação contra a gripe. Como é que ela funciona, Vanessa, nessa situação aí de pandemia que a gente está vivendo? Bem, é bem importante a gente trazer essa conscientização, Bruna, em relação à vacina da gripe, porque já o calendário já previu como prioridade os idosos e profissionais de saúde. Mas por quê? Os idosos, eles são susceptíveis, e a infecção respiratória provocada pela gripe, ela pode se assemelhar, ela pode agravar ainda mais caso esses indivíduos que estão no grupo de risco, que são os idosos, eles precisam de um atendimento em saúde. Primeiro ponto, pode ajudar a diferenciar já o manejo clínico quando chegar ao hospital, se precisar da internação, ao saber que tem no histórico dele que ele foi vacinado, já facilita a escolha desse manejo. Segundo, aliviar esses sintomas respiratórios. Então é importante que todos os idosos sim procurem, tem vários serviços disponibilizados pelo país, não só condicionados às unidades básicas de saúde, escolas estão sendo utilizadas para isso, tem serviço de drive-thru, onde o idoso não precisa sair do carro, e as farmácias comunitárias, as farmácias comerciais também se tornaram pontos de vacinação. Então é bem importante que as famílias se conscientizem, não tenham medo de tirar o idoso de casa para isso, para essa ação, porque é uma ação fundamental, acho que primordial, para a gente cuidar da saúde deles. Vamos ver mais uma dúvida que as pessoas têm, pode ser? Daí. Eu gostaria de saber quais são os riscos e quais os cuidados que a gente deve ter quando a gente pede comida de delivery e também quando pede comida de supermercado. Realmente os deliveries de alimentação estão sendo muito requisitados e aí surgem todos os tipos de cardápios. O cuidado é com o manuseio do alimento. Então o profissional que está fazendo o sushi, o sashimi ou qualquer outra alimentação, ele tem que estar devidamente paramentado, né? Ele tem que ter uma boa higiene corporal, ele tem que ter as unhas cortadas, ele tem que usar luvas, ele tem que usar um avental adequado, né? Por cima desse avental adequado, um avental impermeável contra umidades. Tem que usar máscara, gorro, cabelos curtos, barba feita, toda uma higiene corporal e na manipulação de alimentos que já é padrão, mas precisa de uma fiscalização, né? Em relação à embalagem, como é que funciona? Que cuidados que a gente deve ter? Outro problema é a saída desse alimento até a chegada da pessoa que está em isolamento social. Ela vai passar por onde? Certamente ela vai ser acondicionada uma garupeira, né, de um motoboy, que deve ser devidamente higienizada, coberta, trancada, lacrada. E essas embalagens, elas têm que vir, já sair da cozinha do restaurante com um invólucro de plástico, né? Então esse invólucro, na hora que o ideal é que o entregador use pelo menos luvas de procedimento, que esteja de máscara, né? E que esse entregador, quando chegue na sua casa ou na portaria do seu condomínio, que quem for receber esse alimento, passando pela cozinha, a primeira medida é higienizar aquele plástico que envolveu a embalagem do alimento. Então você pode higienizar com álcool líquido. Se houver desabastecimento de álcool líquido no seu bairro, na sua cidade, você está desprovido na sua casa, então você vai passar sabão, detergente, né? O sabão doméstico mesmo, limpa, tira o saquinho, põe no descarte de sacos plásticos e aí sim, com as mãos, aí lava as mãos novamente,
com as mãos limpas, higienizadas, você vai abrir a sua embalagem e vai usar. Se a pessoa na sua casa estiver em isolamento por suspeita de coronavírus, ela vai usar o talher dela, os pratos, né, colheres, copos, tudo reservado, e você vai deixar no local que ela pegue e se sirva sem contaminar os outros. Maravilha. Agora, Vanessa, quais são as maiores dúvidas que você tem aí recebido por parte da população como farmacêutica? Imagino que são muitas. A nossa preocupação é em relação ao uso adequado de medicamento e a gente evitar a automedicação. Nesse momento de bombardeio de informações que nos deixam tão exaustos, é preciso procurar os profissionais da saúde para ter a informação mais segura. Então, o que é que a gente recomenda? Primeiro, utilizar medicamentos que foram prescritos por médicos nesse momento. Se houver uma suspeita de estar cometido pela Covid ou então realmente a confirmação, que utilize os medicamentos prescritos por ele. Então é muito importante que a gente conscientize a população nesse momento para não se automedicar. Procurar sempre o atendimento médico, a orientação do profissional de saúde. E nesse momento, o Brasil todo se une contra o coronavírus, né, gente? É preciso ter empatia, é preciso cuidar um do outro. E pensando nisso, a Pague Menos tem um recado especial para você. Confere aí. A gente sabe o quanto é bom abraçar, mas esse é um tempo de cuidar. E cuidar agora é ficar em casa e manter distância. Mas o coração dá um jeito de dizer que ama. Nós das farmácias Pague Menos, em todo o Brasil, estamos fazendo de tudo para cuidar da sua saúde, seja na internet ou nas lojas. Logo, logo você vai ver. O tempo de abraçar vai chegar de novo. Farmácias Pague Menos. Com você, por você. Bom, agora a gente sabe que na terceira idade os cuidados também precisam ser redobrados. É exatamente por isso que a gente foi conferir como é que eles estão se cuidando nesse momento. Vamos ver. É, gente, tem que ficar em casa mesmo, mas nada de tristeza, viu? Tem idosos que ficam um pouquinho mais pra baixo porque estão em casa, longe de família, ou até naquela situação monótona de não saber mais o que fazer e como mudar essa situação, que realmente é angustiante, mas tem solução. Estamos aqui de forma virtual com Estela e Felipe, que são grandes exemplos, né, da turma da terceira idade que tá em casa e tá bem, não é isso? Tudo bem, gente? Oi, tudo bom? E aí, me conta, o que vocês têm feito aí nesse período de repouso, hein? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi fazer comidinhas gostosas. Só o único problema é que a gente vai engordar. Se você tiver calma e encontrar uma forma de promover até um pouco mais de autoconhecimento nesse período, ajuda muito. E vocês estão tendo ajuda? Tem vizinhos ou filhos? Como é que vocês fazem quando realmente precisam ir à rua, para a farmácia ou mercado? Olha, a minha filha mora aqui conosco, então ela está fazendo isso. Ela só tem 30 anos, pode ir buscar nos supermercados o que nos falte, e farmácia a gente usa delivery. Quando ela chega, ela mesma toma banho e troca de roupa antes de entrar em casa. Pelo lado da família, é importante esse confinamento para vocês se perceberem melhor. Como é que vocês veem essa relação mais próxima nesse momento? O fato de nós estarmos mais tempo juntos faz com que a gente converse mais, que a gente esteja mais atento um ao outro, que aproxima todas as famílias, até via WhatsApp, irmãs me ligando, eu ligando para elas. E na correria do dia a dia a gente se fala uma vez ou outra. Agora, o que vocês dizem para aqueles idosos que realmente não tem ninguém, que moram sozinhos e que estão passando por essa situação de uma forma mais, digamos, mais difícil? Usem bastante o WhatsApp, conversem com amigos. Mas o idoso que consegue ainda ler é uma delícia. Você viaja dentro da sua cabeça e o tempo passa. Em relação à higiene, como é que vocês estão lidando com isso em casa? Tá tendo bastante essa preocupação? Como é que tá sendo essa higiene de vocês? Olha, nós estamos usando basicamente o álcool em gel e cloro. Né? Cloro talvez seja até mais eficiente do que o álcool em gel. Deixar os sapatos do lado de fora quando tem gente que entra. O que a gente tem feito muito é lavar toda hora as mãos, bem lavada, lavar os punhos. Estamos usando sabão de coco, que é um sabão que é bom para a higienização. Queria só que vocês deixassem um recado aí para que as pessoas se conscientizem e que realmente a população idosa, que a gente ainda vê muito nas ruas, que elas tenham essa conscientização de ficar em casa. Nós já passamos de um momento do pânico que os jovens têm.
Só que a gente tem que lembrar duas coisas importantes. Primeiro, a gente tem que ajudar para que os nossos jovens também não se contaminem. E, principalmente, que eles não sofram mais do que eles já estão sofrendo de angústia conosco. Gente, muito obrigada. Quero agradecer aqui de coração e parabenizar aí pela consciência de vocês, viu? Obrigada. Obrigado a vocês. E boa sorte para todos nós. E um grande abraço também para os profissionais de saúde. Esses são os heróis. Obrigada, gente. Tchau, saúde. Tchau, tchau. E aí, gente, a dona Estela e o seu Felipe, eles estão fazendo o certo, que é, de fato, ficar em casa? A gente observa que alguns países estão encarando a epidemia, a pandemia, melhor dizendo, de uma maneira um pouco diferente. Então, Canadá, Alemanha, Reino Unido, eles estão protegendo especificamente o idoso e, logicamente, as pessoas com comorbidades. Então, o isolamento social não é tão severo, não é tão intenso como ocorreu em outros países, como no Brasil está ocorrendo. Por quê? Porque o nível educacional, o nível de convivência com essas epidemias de vírus respiratórios já é bem maior por conta do clima, né? Os países de clima frio, eles favorecem a transmissão maior do vírus. Então, esses idosos, eles deverão se manter em seu ambiente familiar, né? Ou, se eles puderem ir para uma chácara, um sítio da família, que eles fiquem com alguém que fique também com eles em isolamento social, cuidando deles, para que eles não se sintam só, e protegê-los do contato da população de um modo geral, porque a gente sabe que 80% da população vai se expor ao vírus, mas não vai adoecer. Então, existem os portadores assintomáticos e esses é que vão transmitir para a população. E população mais vulnerável, no caso os idosos. E dentre os sintomáticos, que é uma minoria, que é 10% sintomáticos que não vão para a UTI, 10 a 15%, esses aí, dentre eles, os primeiros dias de adoecimento, eles podem ser super transmissores. É aquele períodozinho que começa a febre, começa a dor de garganta, começa a tosse seca. Esse é o período mais crítico de transmitir para a população. E aí, esses pacientes idosos ou a população idosa ficando em casa, não entrando em contato com os outros membros da família, é que faz com que eles fiquem mais seguros. Então, é vital o que aconteceu na Itália, né? Que além de colocar os idosos em casa, colocou-os num convívio familiar com crianças que são portadores assintomáticos, que a gente já havia essa divulgação desde o início da epidemia da China, que as crianças poderiam ser mais assintomáticas até do que o próprio adulto jovem e sadio. Então, evitar esse tipo de medida em que você teria até que, poderia até facilitar a transmissão, né? Colocar todos juntos, faixas etárias diferentes, comorbidades totalmente diferentes, juntamente com os que não têm doença, em um ambiente familiar de um convívio intenso. Pois é, e além dos idosos, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre as outras pessoas que estão no grupo de risco. Quem são elas? Grávida, fumante, quem mais? Fumante, diabéticos, hipertensos, pessoas que têm problemas cardiovasculares, pessoas portadoras de doença autoimune, como quem tem artrite reumatoide, lúpus, tabagista. E é importante também a gente reforçar que essas pessoas que estão dentro do grupo de risco, que não deixem de utilizar os seus medicamentos, que é uma forma até de prevenir, né? A gente já ter mais uma arma para prevenir essa infecção contra a Covid. Bom, e a gente sabe que tem pessoas que seguem trabalhando, né? Principalmente pessoas que trabalham com serviços essenciais, para que não falte comida, para que não falte medicamento para a população, né? Que cuidados que essas pessoas têm que ter no dia a dia, na hora de ir trabalhar, no próprio trabalho, para que elas não adoeçam? Sobre os profissionais de saúde, todos os hospitais, laboratórios, clínicas de radiologia, todas as unidades que atendem aos pacientes ou às pessoas saudáveis sob efeito de medicação, já havia um plano de contingenciamento sendo colocado em prática desde quando o Ministério da Saúde passou a solicitar essas ações.
Quando surge um vírus novo ou uma doença emergente nova, seja uma virose, seja uma parasitose, seja uma bactéria nova, multiresistente, aquelas medidas que já eram feitas, elas apenas são intensificadas e podem sofrer algumas adaptações, que é natural, que precisa adaptar, e aí a gente passa por um retreinamento. É como se a gente estivesse dando uma injeção não só de ânimo, mas de reforço àquelas medidas. Os profissionais de saúde, eles podem adoecer fora do hospital. Em adoecendo fora do hospital, eles podem vir trabalhar no período de incubação ou num período com poucos sintomas. Existe uma gama enorme de sintomas que vão se confundir com outras doenças. Então, é fundamental que nesse momento, se o profissional de saúde sentir algum sintoma diferente, que ele ou permaneça em casa, pelo menos por 7 dias, para ele observar como é que esses sintomas vão evoluir, ou após esses 7 dias, se ele empeorando, ele deva procurar o hospital, de preferência o hospital que ele trabalha, para que ele seja examinado e veja se ele tem progressão, o risco de progredir para a pneumonia pelo Covid-19. E em paralelo ao que acontece com os profissionais que não são da saúde, eles, ao perceberem alguns sintomas parecidos com a da Covid, eles devem comunicar aos seus superiores e ficar em casa no período mínimo de 7 dias, de 7 a 14 dias. E esse funcionário precisa conhecer os planos de contingência da empresa. Se ainda não tiver sido apresentado para eles, eles devem buscar os seus superiores para conhecer quais são as medidas necessárias nesse momento. E essas pessoas, para irem ao trabalho, normalmente utilizam transporte público. Quais são os cuidados que elas devem ter? Aí, para a gente encerrar a nossa entrevista. Utilizar o álcool em gel nesse momento, porque o ideal é a procura pela lavagem das mãos com água e sabão, que é o padrão ouro que a gente considera. Na ausência dessa oportunidade, assim que descer transporte público, já higienizar essas mãos com álcool em gel. A senhora gostaria de complementar com mais alguma coisa? E tentar controlar o hábito de passar a mão no olho, no nariz, na boca, né? Que é difícil, mas tentar controlar esse hábito. Você pode estar dentro de um transporte público e ainda não ter passado álcool gel, porque você acha que estará se descontaminando quando descer do transporte público, né? Mas dentro do ônibus você pode inadvertidamente atender um celular. Sim, o celular é uma grande fonte de contaminação. E aí, sem querer, coçar o nariz, passar a mão próximo à boca, coçar o olho, e aí você contamina-se com o coronavírus dentro do transporte público, né? Então usar o álcool gel também dentro, evitando usar a mão no rosto. Você falou aí da mão, né, do contato com a mão, então vamos deixar aí o aperto de mão, o abraço para depois, a gente vai ter muito tempo para isso, se Deus quiser. Gente, muitíssimo obrigada pela participação, tenho certeza que esclarecemos muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada, doutora Roberta, Vanessa, foi incrível essa entrevista, eu acho que ajudou muita gente. E agora a gente confere um recado da Pague Menos para vocês, olha só. A transmissão do coronavírus ela pode acontecer tanto pelo ar como por contato com secreções contaminadas. Esse contato ele pode se dar através de gotículas de saliva, aperto de mão, abraço, tosse, espirro, partilhar objetos pessoais como toalhas, maquiagem, ou o fato também de estar em aglomerações e locais públicos com muitas pessoas aumenta a possibilidade de você se contaminar. As medidas de prevenção se dão através do cuidado pessoal, principalmente, que onde entra a lavagem das mãos com água e sabão ou através da higienização com álcool a 70, tossir, espirrar, cobrir o nariz, cobrir a boca, se pegar em locais contaminados, superfícies contaminadas, logo após lavar as mãos, secar as mãos com papel toalha, não compartilhar objetos pessoais como maquiagens, toalhas, copos, talheres, procurar sempre ter na bolsa ou no bolso, estar sempre acessível álcool gel, papel toalha, para que você possa usar na sua prevenção e no cuidado pessoal, higienizar as mãos várias vezes ao dia. Deixando claro que o uso de máscaras é preferencialmente para os profissionais de saúde no ambiente de trabalho, sendo necessário mesmo o uso de álcool gel
e lavagem das mãos. Esses são os principais cuidados na hora de se prevenir. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês com essas dicas e se vocês tiverem mais dúvidas, podem procurar o farmacêutico na Pague Menos mais próximo de vocês. E uma outra coisa que a gente precisa estar atento nessa época é a nossa saúde mental, né? A gente fica muito tempo em isolamento, em quarentena, e essas coisas acabam aí dando uma mexida. E a gente está aqui com a psicóloga Sara Carneiro para explicar para a gente como é que a gente pode sair aí desse período da melhor maneira possível. Sara, como é que a gente faz para se proteger de crises de ansiedade, de crises de pânico durante esse período aí de isolamento e de quarentena? Oi, Bruna. Oi, todo mundo. Eu acho importante, Bruna, salientar 2 tipos de pessoas. As pessoas que já tinham algum tipo de comorbidade, ou seja, pessoas que já sofriam de transtornos ansiosos antes dessa crise, e as pessoas que não apresentavam essa sintomatologia, mas que agora, por conta da epidemia, da pandemia, vem apresentando sintomas principalmente ansiosos e depressivos. O primeiro grupo, que é o grupo que já tinha a sintomatologia e já era tratado, espero, deve se ater estritamente à medicação que já tomava, né? Não cair na tentação de aumentar a dose da medicação por conta própria ou de mudar de medicação sem o acompanhamento do seu médico, do seu psiquiatra. E uma ótima notícia é que a grande maioria dos psicólogos do país estão atendendo online. Então, as pessoas que já faziam suas terapias, conversem com seus terapeutas sobre a possibilidade de fazer isso à distância, e as que não faziam, eu acho um excelente momento para começar uma terapia, sim. O estresse nessa época é absolutamente normal, eu acho que ninguém em sã consciência não está estressado, então isso é muito importante frisar, Esses sintomas são esperados numa situação como essa. É uma situação anormal e nós também nos comportamos de forma anormal, entre aspas. Então, não se assustem com alguns sintomas de ansiedade ou com algum pensamento negativo, isso não é doença. Isso é uma reação fisiológica, o corpo se prepara para lidar com a ameaça e a mente também. Dicas básicas para todos, para crianças, adultos, idosos, todos. A gente nunca teve tanto tempo para dormir, então esse é um excelente momento para a gente dormir às 8 horas recomendadas. Isso ajuda, recupera o nosso corpo, recupera a nossa mente, melhora a nossa imunidade de quebra, preparar as próprias refeições, comer à mesa com todo mundo. Quanto tempo também a gente não fazia isso, sabe? Então acho que a gente tem que tirar uma boa limonada desse limão. Então dormir bem, comer bem, descansar e ter fé, Eu acho que ter fé é algo, nesse momento, muito protetor. Protege. Não perder a esperança. Não é. E aí, quando eu digo fé, eu não digo necessariamente uma fé religiosa. Ter algo para se prever. Eu digo ter fé na ciência, ter fé no ser humano, ter fé em algo maior, ou ter fé na nossa capacidade de superar essa crise. E sempre o contato humano. Quando a gente fala em isolamento social, eu acho até que não é a expressão adequada. Na verdade, a gente está recluso. A gente está isolado fisicamente, mas a gente não está isolado socialmente. Nunca estivemos tão próximos. Nunca estivemos tão conectados uns com os outros. Então, de forma alguma, a gente está isolado. Então, exercitar esse contato, esse amor, seja por telefone. Graças a Deus, a gente tem a tecnologia. Vocês imaginam viver isso sem tecnologia? Então vamos usar esses recursos que a gente tem para estar próximo e ter certeza que o momento do reencontro vai ser maravilhoso. É para uma boa causa que a gente está nesse momento recluso. É importante também, doutora, já pegando o gancho disso que você falou, não só para com os idosos, mas de uma maneira geral, Pegar o telefone e ligar para aquela amiga que você não fala há muito tempo, mandar uma mensagem para saber se aquela outra pessoa que mora distante está bem. Enfim, acho que é um momento que a gente pode usar a nosso favor para aproximar e estreitar as nossas relações, Eu tenho certeza que nós vamos sair fortalecidos disso e vamos entender a importância real das coisas. A gente está tendo uma oportunidade única de passar a nossa vida em revista
e perceber o que realmente importa. Doutora, a gente também não pode esquecer das fake news, né? Muitas pessoas ficam ali olhando as redes sociais o tempo todo e muitas vezes isso pode ser um gatilho para ansiedade, para depressão. Não só fake news, mas as notícias em si, né? Um bombardeio por todos os lados. Eu tenho recomendado aos meus pacientes, às pessoas próximas, que assistam as notícias 2 vezes ao dia, suficiente. Isso vale também para as redes sociais. As redes sociais devem ser usadas para conectar e não para você gerar ansiedade. A nossa mente precisa de ventilação, então outros assuntos são saudáveis, não é? Outras pessoas, outros ambientes mentais. E o que a gente pode fazer no offline que também vai ajudar, já que é para sair das redes sociais? Eu tenho ouvido muitas dicas, né? Assistir séries, ler livros, filmes, escrever um diário, mas eu também tenho visto que as pessoas estão sem concentração. E aí elas não conseguem fazer. Então aí vem a importância das outras orientações. Dormir bem, se alimentar bem, se exercitar e não se sentir mal, porque de repente não consegue seguir essas dicas. Tá tudo muito difícil, mas existem coisas boas sendo feitas, né? Existem pessoas se reinventando, propondo maneiras novas de trabalhar, de viver a vida. Então, acho que a gente muito mais tentar focar mais nesses lados positivos do que nos negativos e compartilhar mais isso faz parte, né? Ajuda. Ajudar os outros ajuda a nossa saúde mental. Então, sair do eu e pensar no outro, isso dá uma força interior muito grande. Então, cada um de nós tem um talento único e é o momento da gente compartilhar essas coisas positivas, né? Então, no momento em que a gente se descentra da gente, a minha saúde, o meu bem-estar e pensa no outro, isso protege a gente muito mais. É verdade. Sabe que eu postei no meu Instagram essa semana perguntando: alguém precisa de alguma coisa? Né? Eu posso ajudar de alguma maneira? E aí muita gente que tem comércio pequeno me mandou o link para ver se eu posso divulgar a loja da pessoa, o que ela tá fazendo, o trabalho dela. E isso também eu sinto que me ajudou, porque eu tava vindo de uma loucura de ficar só acompanhando notícias, estava me sentindo ansiosa e a partir desse momento eu comecei a dar uma acalmada. Maravilha. Então eu acho que esse é um momento de, realmente, que é o que a gente falou no comecinho do programa, né, Bruna? De focar nessas relações, de ter mais empatia, de cuidar do próximo, de ter mais união. No final das contas, tudo isso vai servir de uma maneira muito positiva para todos nós, eu tenho certeza. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Eu adorei ficar com vocês aqui. Obrigada, tenho certeza que a gente vai passar por mais essa. Vai passar. Vai sim. Pensando na prevenção, na segurança e no atendimento do público prioritário, as farmácias Pague Menos reservaram um horário de atendimento especial para quem tem mais de 60 anos. É sempre no primeiro horário de abertura das lojas, viu? E você também pode ficar em casa e comprar o que você precisar pelo site das farmácias Pague Menos. Fique em casa, fique bem. Na compra do shampoo mais condicionador 3CM, ganhe o creme de pentear de 200 ml. Essa oferta é para deixar o cabelo bonito de verdade, hein? E tem mais ofertas, viu? Leve 3 e pague 2 no creme dental Oral-B 3D White Mineral Clean, White Perfection e no Detox Deep Clean. E tem preço baixo para as mamães e papais de todo o Brasil também, viu? Leve 2 pacotes de fraldas Pampers Comfort Sec Giga por apenas R$ 61,90 cada. E toda a linha Baby Dove tá com 50% de desconto na segunda unidade. É isso mesmo, você compra um desses produtos e leva a segunda unidade pela metade do preço. Bom demais, né? As ofertas são válidas até 31 de março nas lojas da Pague Menos de todo o Brasil e também no nosso site. Pague Menos. Viva plenamente! Então é isso, gente. O Sempre Bem de hoje tá acabando, mas eu queria dizer que eu tenho muita fé e muita esperança que tudo isso vai acabar logo. E eu também acho que nós vamos tirar aí uma lição de tudo isso, que com certeza vai nos ajudar a dar muito mais valor às coisas que de verdade importam. Por isso, respira fundo e não perca a sua vontade de sonhar, combinado? Todo mundo cuidando da saúde, protegendo aí quem a gente ama e, claro, sendo uma pessoa melhor. É isso aí, Ladine. E olha, em nome do Sempre Bem e da Pague Menos, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem esperança, que a gente vai sair dessa. E gostaria também de deixar um agradecimento especial a todos os nossos médicos,
os enfermeiros, os farmacêuticos, todos os profissionais de saúde que estão aí tentando salvar vidas. Muito obrigada, viu? E é isso, a gente segue aqui firme e forte, mesmo isolados, cada um no seu canto, fazendo a sua parte, sem esquecer que isso é um momento e vai passar. Sem dúvidas, e a gente tá aqui na torcida, Bruna, para você voltar aqui para os estúdios do Sempre Bem. Estamos com saudade, mas sabemos que isso vai passar logo. Se cuida. E você aí de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Aproveitem para acessar as nossas redes sociais e, claro, o nosso portal, porque lá tá cheio de informações sobre a Covid-19. Até domingo que vem. Agora a gente fica com a mensagem do padre Reginaldo Manzotti. Tchau, tchau. Dizem que existia no céu uma estrelinha tão apaixonada pelo sol que era a primeira a aparecer de tardinha, antes de que ele se escondesse. E toda vez que o sol se punha, ela chorava lágrimas de chuva. A lua falava com a estrelinha que assim não podia ser. Que estrela nasceu para brilhar à noite e que não tinha sentido esse amor. Mas a estrelinha amava cada raio de sol como se fosse a única luz de sua vida. Esquecia até sua própria luzinha. Um dia, ela foi falar com Deus para pedir a sua ajuda, pois queria ficar olhando o sol e sentindo o seu calor eternamente. E Deus disse que seu sonho era impossível, a não ser que ela abandonasse o céu e fosse morar na terra, deixando de ser estrela. A estrelinha não pensou duas vezes. Virou uma estrela cadente e caiu na terra em forma de semente. E Deus plantou essa sementinha com muito carinho e regou com as mais lindas chuvas. A sementinha virou planta e as suas pétalas foram se abrindo, girando devagarinho, seguindo o giro do sol no céu. É por isso que os girassóis até hoje explodem seu amor em lindas pétalas amarelas. Sempre Bem. Oferecimento Engove After. Você novo de novo. E Colgate. Siga sorrindo.